Nós estamos aqui sendo presenteados nesse trimestre, que a nossa escola bíblica está falando sobre o avivamento. E então me despertou o interesse para a gente utilizar a própria revista, aprendendo com ela, e trazer aqui uma palavra de edificação para a nossa vida acerca do avivamento. O que nós devemos fazer, como aconteceu na Bíblia. Então eu quero falar com os irmãos hoje sobre as condições para o avivamento espiritual. O que a Bíblia mostra sobre os eventos que ocorreu na história sobre avivamento? E vai chamar a nossa atenção, porque talvez a nossa ideia sobre avivamento foi para um povo que estava lá limpinho, todo mundo certinho, com a vida arrumada, mas a Bíblia não mostra isso não. A Bíblia vai mostrar tanto esse fator, mas também outras condições que aconteceu para o avivamento acontecer. E me chamou muita atenção. É por isso que propositalmente eu pedi para que o presbítero Adriano lesse a história do profeta Jonas, aonde a gente já sabe, conhece, mas a palavra de Deus é um poço muito profundo e a nossa corda é curta. E a gente precisa se debruçar sobre a Bíblia para aprender. Quando nós olhamos, meus irmãos, as condições para o avivamento espiritual, logo a gente vai pensar que a pessoa precisa estar ali, se santificando a vida toda para que aconteça alguma coisa. Só que a gente vai ver que uma das coisas que precisa estar acontecendo para o avivamento acontecer é uma crise. Quem está me ouvindo? Uma crise, ela se faz necessário para o avivamento acontecer. Parece controverso, mas a Bíblia mostra isso. Situações onde a gente olha e fala, não, o que Deus pode fazer através de uma situação dessa? Tem saída? Tem solução? E a gente vê o poder de Deus através da exposição da sua palavra, mudando o cenário de uma nação, de uma cidade e de povos através de uma crise. Então, quando eu olho para esse tema, a primeira coisa que eu quero tratar, a crise. O que nós aprendemos aqui na história do profeta Jonas? Deus dá uma ordem para ele descer para a cidade de Nínive e pregar contra aquela cidade. Deus levanta ele como porta-voz de juízo, ou seja, aquele que vai anunciar para aquela cidade que aquela cidade vai ser destruída, porque a violência, porque os seus pecados eram tantos que subiu às narinas de Deus, que Deus decidiu destruir. Irmãos, se você parar para pensar no Antigo Testamento, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? A proposta era se tivesse 50 justos, não foi? Abraão e Deus, e Abraão como intercessor. Se tiver 50, o Senhor não vai destruir a cidade toda juntamente com os 50 justos. Se tiver 40 e vem descendo 30, 10 e não acha justo, e Deus afirmando, não destruirei se porventura tiver justo naquela cidade. Porque Deus não aplica a sua ira, meus irmãos, sobre aquelas pessoas que estão debaixo da sua vontade. Deus não aplica a sua ira embaixo das pessoas que estão vivendo na sua justiça. Então a gente percebe que essa ira de Deus, ela desceu sobre uma cidade no Antigo Testamento. Porque Deus não encontrou arrependimento naquela cidade. Deus não encontrou justo naquela cidade. E a Bíblia mostra que quando Ló e a sua família saem, os anjos desce fogo naquela cidade e destrói as duas. Só que eu vejo aqui agora esse mesmo sentimento acontecendo no coração de Deus com essa cidade de Nínive, que era grande, 120 mil pessoas, se não me falha a memória, 120 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Era uma cidade grande, a capital da época. E a gente precisa analisar que a Bíblia vem mostrar para nós que Deus levanta Jonas com esse propósito. Você vai descer e vai avisar esse povo que eles vão ser destruídos, irmão. E a gente fica pensando, pastor, por que Deus queria destruir esse povo, aquela cidade? Porque eles estavam vivendo uma crise espiritual, moral, de várias maneiras. Era uma cidade violenta, porque a gente vai ver no texto que a violência deles tinha chegado às narinas de Deus. Além dos ninivitas ser um povo cruel nas suas batalhas, nas suas guerras, a forma deles vencer os seus adversários era humilhante. Eles arrancavam as cabeças dos homens, amontoavam de frente da cidade, arrancavam o couro das suas vítimas. Era um povo muito ruim. E o pecado foi a se multiplicar de uma tal forma que Deus levantou um profeta para avisar esse povo que eles iam ser destruídos. O propósito primordial de Deus, a Bíblia mostra que era fazer isso. Avisa eles
que eles vão ser destruídos. Em 40 dias, essa cidade vai ser destruída. Por quê? Eles estavam vivendo uma crise. Não havia respeito a Deus, não havia arrependimento de pecado, e a violência se multiplicava, irmão. Dá para você entender o que é o próprio Deus olhar para uma cidade e falar que vai destruí-la com toda a sua população, para você ver o tamanho da distância, o tamanho da crise espiritual que a cidade inteira se encontrava, porque o propósito agora não era encontrar nenhum justo, diferente de Sodoma e Gomorra. O propósito agora era destruir aquela cidade, porque o pecado, meus irmãos, ele tem a capacidade de se multiplicar. Se eu e você não parar para analisar a nossa vida e tratar cada situação que acontece na nossa vida, nós vamos aumentando o grau de pecado, de malignidade. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então Deus chama Jonas, olha aqui, no capítulo 1, verso 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Por favor, tá lá. Eu vou pedir para o Adriano me ajudar a pregar. Presta atenção nesse versículo aí, ó. Como tudo que se faz aqui sobe, ó. Vai aprendendo. Tudo que se faz aqui sobe. Tudo que o ser humano faz aqui sobe diante de Deus. Não fica nada oculto. Ele analisa tudo. Ele vai ler para nós aqui, ó. Jonas capítulo 1, verso 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então presta atenção, para Deus chegar nesse ponto, essa cidade extrapolou todos os limites de violência. E quando a Bíblia fala de violência e pecado e malignidade, eu fiquei a pensar, todo tipo de pecado acontecia naquela cidade. Prostituição, adultério, assassinato, roubo, tudo que você imaginar de malignidade acontecia todos os dias, sem ninguém se arrepender. Ou seja, era um povo que não pensava em arrumar a sua vida em hipótese alguma, ao ponto de o próprio Deus levantar o profeta com essa finalidade, irmão. Vai lá e avisa eles que acabou. Ou seja, chegou no limite a malignidade desse povo, dessa cidade. Eu só vou comunicá-los que eles vão ser destruídos. Então a gente percebe que essa cidade estava vivendo uma crise, irmão. Uma crise espiritual, uma crise moral, uma crise em amor ao próximo. Não existia nesse lugar, porque a violência era tamanha que o céu tomou conhecimento disso. Dá para vocês imaginar isso? O próprio Deus levantar alguém para ir lá dar o recado que vai morrer, que vai destruir todo mundo? Irmãos, é a única vez que a gente vê isso no Antigo Testamento. Ser à procura de um justo, como foi Sodoma e Gomorra. Aqui Deus decidiu destruir, só que ele primeiro comunica. Primeiro Deus vai avisar, primeiro Deus levanta o profeta, porque sempre foi assim. Deus sempre avisa o que ele vai fazer. Ele dá sinais, ele levanta alguém. A própria natureza às vezes dá o seu sinal, porque a gente percebe que está dando o seu sinal aí. Essa loucura desse clima, a gente quer culpar um monte de coisa, não é. Mas a Bíblia fala que no final do tempo vai acontecer isso. Se você estudar Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, você vai ver que ali naqueles textos, a natureza também corrobora com os sinais do fim dos tempos. Porque ela dá o seu sinal, ela dá o seu aviso. Então quando nós olhamos para cá, a gente precisa entender, pastor, Deus tem saída para uma crise? Deus tem avivamento para uma crise? Tem. Porque antes dele destruir, a palavra dele vai ser pregada. Interessante, irmão, que mesmo que a mensagem é uma mensagem de morte, ela não deixa de ser uma mensagem de Deus. Mesmo que a mensagem seja uma mensagem de destruição, é a palavra de Deus que está sendo pregada lá. E eu parei para pensar, meu Deus, que poder extraordinário tem a sua palavra. Mesmo no cunho de destruição, ela produziu vida. Mesmo a palavra no sentido de matar, ela produziu arrependimento. E somente a palavra de Deus tem essa capacidade. Se fosse qualquer outra palavra, Nínive não ia se arrepender. Mas foi a pregação de um profeta que não queria pregar, que estava com o seu coração endurecido, mas ele não falou dele mesmo, ele falou do juízo de Deus. E o juízo de Deus para aquela cidade trouxe temor no coração daquele povo que estava vivendo uma crise. Lá ninguém se arrependia, lá ninguém jejuava, lá ninguém orava, lá havia assassinato, lá havia aborto, lá havia fornicação, prostituição, roubo, todo tipo de maledicência havia naquela cidade. Mas quando entra um profeta lá, mesmo avisando que aquela cidade ia ser destruída, mas amando de Deus, houve um temor nunca visto na história da humanidade. Nunca visto. E a gente vai ler
Por gentileza, abra comigo aí, ele vai ler para nós Jonas capítulo 3, do 1 ao 10, eu vou parando em alguns versos. Preste atenção, o que Deus fez através de um profeta que não queria pregar numa cidade que estava em crise moral e espiritual. Eu acredito que é uma das piores cidades do Antigo Testamento, porque ela entrou na galeria das cidades que Deus queria destruir. Ele vai ler para nós, presta atenção. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Um minuto, prega o que contra ela? Vai pregar o que? A palavra de Deus. Veja, irmão, que a palavra de Deus é a única que tem essa capacidade de transformar o ser humano, de mudar o ser humano, mesmo que ele esteja na pior condição possível, porque essa cidade aqui era a pior cidade da terra naquele exato momento. Não tinha na terra uma cidade com tanto pecado, com tanta maldicência, com tanta malignidade como essa cidade nesse tempo. Mas só que o profeta entra lá dentro e ele prega a palavra de Deus. Isso que eu fico pensando. A gente fica preocupado, o que eu vou falar? A mensagem tem que agradar, a mensagem tem que ser desse jeito. Não, meu irmão, uma mensagem dessa aqui produziu salvação, juízo, porque era a mensagem de Deus. Continua, por favor. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Espera lá, ele está entrando na cidade, a cidade maligna, afundada na crise, afundada no pecado, e o homem entra lá dentro com o coração entristecido, porque ele tinha uma mágoa daquele povo, que segundo a história, aquele povo poderia ter sido os assassinos dos seus pais, dos seus conterrâneos, dos seus irmãos judeus. E ele entra nessa cidade e começa a pregar uma mensagem de juízo, uma mensagem de destruição. E ele começa a pregar, e ele vai falando aquilo que Deus mandou ele falar, ó. Dentro de 40 dias, deu prazo, irmão. Isso aqui é uma ameaça das mais terríveis. Em 40 dias vai acabar essa farra, vai acabar o que vocês estão fazendo aqui, porque chegou nas narinas de Deus. Que Deus é o seguinte, lá em Gênesis 6:3, está escrito assim, ó: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Existe uma medida de Deus para todo ser humano na terra, irmão. Todo ser humano que fica brincando com o pecado, brincando com a malignidade, querendo ser maldoso, querendo ser o bambambam, a maldade dele chega diante de Deus e Deus coloca um limite, um prazo. Se a pessoa não se arrepender, segundo Gênesis 6:3, Deus encontra com essa pessoa. E a gente vê na história muita gente morrendo precocemente, muita gente saindo do trono porque Deus estava tirando, porque a malignidade passou dos limites. E Gênesis 6:3 prova isso. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Tem um limite. Tem pessoas, irmão, que vai pecando e achando que vai ficar barato. Não ficará. O pecado tem o seu preço, e Paulo escreveu: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, tem seu preço a pagar. E a gente vai ver isso aí, ó. Por gentileza, continua. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Pera lá, então vem cá. Os homens dessa cidade eram os piores homens daquela geração da terra, porque Deus queria matar eles. O povo era ruim, arrancava a cabeça dos seus inimigos, o couro dos seus inimigos. A cidade estava numa crise espiritual, a cidade não tinha amor, a cidade tinha violência. Mas a pregação desse profeta aqui, de Deus, a palavra de Deus, mesmo avisando que eles iam ser destruídos, provocou neles arrependimento. Fala comigo, arrependimento. Irmãos, então a crise não é o ponto final. Então a crise não é o ponto final da minha e da tua vida. Se a gente está vivendo uma crise espiritual, aí que é o momento da gente parar, dar crédito à palavra de Deus e se arrepender dos nossos pecados. Porque pastor precisa se arrepender, obreiro precisa se arrepender, crente novo, velho, precisa se arrepender a todos os dias. Nós precisamos fazer uma retrospectiva da nossa vida e ver o pecado que a gente não confessou, e ver o pecado que a gente namorou ele o ano inteiro, que a gente ficou fisgado nele, mas não confessou de todo o coração. E a gente precisa analisar isso, porque a palavra de Deus sempre está falando conosco: se arrependa,
conserta. Porque é uma crise, irmão. Pecado não confessado é uma crise perigosa. Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro. Você entrou nesse pecado, não tratou, vai vir outro. Não tratou esse, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Daqui a pouco você está de novo aonde? Lá no lamaçal do pecado, sem ficar estabilizado na presença de Deus. É o que acontece. Pode perceber que a Bíblia fala: aquele que usa de engano não permanecerá na congregação do justo. Aquele que usa de engano é aquele que não confessa. Porque a Bíblia diz em Provérbios: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas quando a mensagem bateu no coração daqueles homens, eles reconheceram o seu pecado. Eles estavam numa crise, eles estavam ameaçados de morte pelo próprio Deus. O próprio Deus queria destruir aquela geração, aquela cidade. E eles se arrependeram através de uma pregação de juízo. Fica aqui um alerta: nós não podemos ter medo de pregar. A palavra não é nossa. Se Deus dá uma palavra dura, prega. Tem alguém para ouvir. Se Deus mandou o pastor, o obreiro pregar, tem alguém na nave da igreja que precisa ouvir. Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele mandou o profeta pregar, o profeta pregou do jeito que Deus mandou. Juízo, vai ser destruído. E essa palavra trouxe temor, irmão. E eu nunca vi uma pregação ter tanto sucesso como essa, porque entrou no coração de 120 mil homens, fora mulheres e crianças. É um negócio assustador. Continua, por gentileza. Porque esta palavra... Volta lá, não, vamos voltar lá. Volta o verso 5, tem um negócio aí que não é pulou. O que eles fizeram? Os homens de nível creram. O que aconteceu com a pregação? Olha o resultado da pregação, eles creram, tudo bem. Aí o que eles fizeram? Proclamaram o quê? Um jejum. Como é que pode uma cidade onde o pecado dominava, onde eles tinham uma crise de identidade, crise espiritual, violentos, eles agora creu e vai jejuar? Como que pode um negócio desse? A crise mudando, ó o cenário. Deus entra na crise, pega um povo que ia morrer e a palavra vai entrando. Ó o sentimento, irmão. Primeiro eles confessam, se converte, aí vai lá e vai fazer um jejum. Olha só, fizeram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, que era um ato de humilhação. Além da pessoa não comer e não beber, ela se humilhava dentro desse saco. Ela era uma demonstração de arrependimento profundo. Ou seja, ela está sentindo nojo do seu pecado. Ela está sentindo nojo da sua malignidade, de tudo que ela fez para Deus, para outras pessoas. Ela está se arrependendo. Então, para que aconteça o avivamento espiritual na vida do Alessandro, da igreja aqui, é arrependimento. A origem do avivamento começa no arrependimento. Pastor, mas eu não matei ninguém, não fiz que não os inimigos. Mas tem coisa aí dentro, irmão. Só você e Deus sabe. Tem coisa escondida dentro de mim e dentro de você que só Deus sabe. Que nós precisamos se arrepender, é sentir nojo do pecado. Eu sei que a gente vai errar como acidente, como algo que a gente lutou para não fazer. Mas o crente em arrependimento, ele tem nojo do pecado, irmão. Ele sente repulsa, porque aquilo te separa de Deus. Demora de você consertar a comunhão com Deus quando o pecado reina no nosso coração. Assim aconteceu no coração daqueles homens. Eles ouviram a pregação produziu temor. Eles se arrependeram e logo foi para o jejum, mas não foi qualquer jejum não. Inclusive a igreja voltou no jejum. Não sei quantos fizeram, eu entrei no propósito e vai ser feito um desafio para a igreja, não é obrigatório. A gente vai colocar terça e quinta. Quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, caminha. Mas nós vamos entrar terça e quinta jejum. Propósito pessoal, familiar, igreja, etc. Se você quiser colher algo espiritual na tua vida, que faça. Mas não é obrigatório. E a gente percebe que a mensagem produziu arrependimento, um jejum com pano de saco, que esse jejum é a maior prova de arrependimento que tinha no Antigo Testamento, quando as pessoas se vestiam de pano de saco. Uma pregação de juízo produziu isso. Continua, por favor. Uma crise que virou um avivamento. Pode ler, Pedro. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não se lhes dê pasto, nem bebam água. Meu Deus, para um minuto aqui. A mensagem foi tão poderosa que eu nunca vi na história animal jejuar.
E todos, boi, qualquer tipo de animal que tinha naquela cidade, o temor de Deus foi tão grande que até os animais passou por um processo de jejum que eu nunca tinha visto na história. Não me lembro nem o historiador falar que colocou os animais para jejuar. Mas a Bíblia está dizendo que essa pregação de Jonas aí, quando chegou no rei, o temor que houve nos homens também entrou no coração do rei. Ele rasgou as suas vestes, irmão. Veja como tem poder a palavra de Deus. A gente fica preocupado em inventar coisa. A gente vê a igreja hoje inventando coisa, mas querendo ajudar a palavra, querendo pôr alguma coisa, enxertar alguma coisa, se não precisa. Mesmo a palavra de juízo, olha o efeito da palavra de Deus. Os homens mais malignos daquela geração eram dessa cidade, porque foi Deus que queria destruir os caras. Os caras não eram coisa boa, não. Eles se arrependeram, fizeram jejum com um pano de saco, chegou no rei, o rei também teve o mesmo sentimento, aí agravou o jejum. Agora não é só os homens, os animais também, ninguém vai beber água, ninguém vai comer. Olha o poder que tem a palavra de Deus quando ela entra no nosso coração. Quem está me ouvindo? Aqui está o que eu sempre falo na igreja, pessoas que entram na igreja e a palavra não entra dentro dele, ele não muda. Agora, se ele entrar dentro da igreja e a palavra entrar dentro dele, pode ser o pior crente. Deus transforma ele num vaso de honra, em uma árvore frutífera, porque o texto está mostrando que os homens mais malignos dessa geração foram transformados, passaram por uma metamorfose, arrependimento, jejum com um pano de saca. O rei rasgou as suas vestes. Por quê? Porque a palavra de Deus entrou. Está aqui o segredo que o diabo luta tanto com pessoas aqui dentro. E fecha a tua mente, fecha o teu coração. Você não consegue guardar um versículo, você não consegue levar a palavra no teu coração, porque o diabo sabe que no dia que a palavra de Deus entrar dentro da tua vida, ele vai te perder, porque você vai nascer da água e do Espírito, e Deus vai fazer uma obra extraordinária. Ah, pastor, eu estou numa crise, eu fumo, eu bebo. É desses aí que Deus pega. Se a palavra entrar, não vai fumar, não vai beber, e vai ser vaso de honra na casa de Deus. É o que precisa, a palavra precisa entrar. Se ela entrar, deixa que ela sabe fazer. Ela limpa, ela transforma, ela santifica. Se santificou. Uma raça dessa, que Deus queria destruir, todo mundo se santificou, mas dá para você imaginar isso aí? Pano de saco de cinza, rasgou as suas vestes. Os animais que não tinham nada a ver com isso entraram no jejum também. Olha o poder que entrou naquela cidade. A palavra pregada, a palavra guardada no nosso coração. Quer pecar menos, irmão? Guarda a palavra. O que Davi falou? Salmo 119, verso 9. Verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem guarda a palavra até peca, mas peca menos que os outros, porque a palavra traz temor, ela santifica, ela limpa. E quando você vai querer pecar, aquela palavra está tão forte dentro de você que você rejeita o pecado. Você luta contra ele de uma forma que você não esperava, mas é a palavra gritando: não faz isso, eu estou aqui dentro, você não vai fazer isso. E ela te ajuda. Foi o que aconteceu com essa cidade. Que texto maravilhoso. Preste atenção, pode ler, por favor. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Meu Deus, para nesse versículo aí. Está aqui provado que eles tinham violência nas suas mãos. Muitos assassinos estavam no meio desse pacote aí. Eram homens malignos que tinham assassinato sobre as suas mãos. E o texto está mostrando: mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. Os animais não tinham nada com isso, que são irracional, mas entrou no temor também. O rei pôs todo mundo no pacote. Clamarão. Então um povo que não clamava, que estava numa crise, a palavra entrou, eles vão clamar. Eles vão clamar fortemente a quem? A Deus. Olha só, irmão. A crise é isso aí, tá numa crise, não é para enterrar e correr da igreja. Eu não vou mais, eu não tenho força. Hoje eu encontrei um crente e falou: eu estou sem força. Eu falei: é agora que é a hora, filho. Vai na igreja hoje que eu vou falar sobre as condições de um avivamento. Não veio, mas eu falei. Se você está fraco, é a hora de receber o poder de Deus. Se você está numa crise, é a hora que Deus quer entrar, que Deus quer te levantar, quer mostrar para você que não é o ponto final. O fracasso, irmão, não é o ponto final para aqueles que desejam recomeçar com a ajuda de Deus. Nós vamos fracassar, somos seres humanos, mas temos que ter esse reconhecimento aqui do que a palavra pode fazer. Olha que tremendo. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. Clamarão, olha o que acontece, saindo da crise, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho. É o que acontece, está numa crise, está fazendo errado, não é para mentir, mente,
não é para lesar, lesa, não é para ser desonesto, é desonesto, é para tratar melhor a esposa, o marido, os filhos, a igreja, etc. É desleal, é uma crise espiritual isso aí. Precisa de um renovo, precisa da palavra para consertar as veredas tortas da nossa vida. E quando acontece isso, é a hora da gente convidar Deus, é a hora da gente ouvir a palavra, convidar para Ele entrar no cenário da nossa crise e mudar o nosso coração, para a gente se converter, para a gente jejuar, para a gente ver o que está acontecendo com as nossas mãos. Olha lá, ó, converterão cada um do seu mau caminho. Salomão falou, irmãos, que há caminhos que o homem parece direito, mas o seu fim conduz à morte. Tem muita gente dentro da igreja no caminho errado, torto. A palavra dele não é sim, sim, não, não. Temos que tomar cuidado. Uma hora você diz que é sim, daqui a pouco você diz que é não. De manhã você está de um jeito, de tarde você está do outro. Isso é crise. Isso é crise de identidade. Isso é uma crise espiritual, porque Jesus falou: da vossa boca sim, sim ou não, não, passadiça é procedência maligna. E o texto está mostrando que esses homens tinham que se converter do seu mau caminho. E olha aí, está escrito: da violência que há nas suas mãos. Eram homens que tinham assassinatos, violência, roubos, etc. Só que eles se converteram, estava numa crise, a palavra entrou jejum, pano de saco, conversão. Então você está numa crise aí, você vai aceitar isso aqui, ora. Não lê mais a Bíblia, não ora, não quer saber de mais nada. Aí você está aceitando isso aí, a gente está pregando aqui. Tem outros irmãos pregando aqui. A palavra está sendo pregada. Se ela entrar, essa crise aí é o que para Deus? Se Deus teve poder, através da sua palavra, de restaurar uma cidade que previamente já estava condenada, o que será da minha e da sua vida numa crise, irmão? O que Deus não pode fazer através dessa crise? Algo novo na tua vida, te transformar numa mulher mais crente, num homem mais crente, num jovem mais crente, numa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, quando você reconhecer a sua crise e convidar Jesus para entrar nela e mudar a tua vida, fazer de você uma nova pessoa, porque vai aparecer a mudança. Olha lá, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O poder da palavra de Deus fez esses homens reconhecer tudo que eles fizeram de errado. E é verdade, irmão. Quando a gente se converte de verdade, primeira coisa que eu fiz por muitos anos, parei, porque depois eu comecei a pregar, era testemunhar o que Deus fez. Sabe, o crente testemunha o que Deus faz. Tem pessoas que falam: não, eu vivia mesmo nas drogas, eu vivia mesmo nos botecos, eu era uma pessoa que fazia isso e aquilo, porque ele testemunha o que Deus fez na vida dele, de onde Deus tirou ele. É um prazer quando a gente fala de onde Deus tirou a gente. Assusta alguns, né? Mas assim, de uma certa forma glorifica a Deus. A pessoa olha, nem acredita: rapaz, mas você fumou droga mesmo? Você não parece, você nem leva jeito para essas coisas, você fez tudo isso aí mesmo porque... O poder da palavra transforma tanto a nossa vida, que quando a gente começa a falar para a pessoa, ela fica admirada do que Deus fez. Ela fica assustada do poder da palavra de Deus. Foi o que aconteceu nessa cidade. Eles se converteram do seu mau caminho. Deus está falando com pessoas aqui. Está na hora de você mudar essa crise aí. Janeiro a janeiro, entrando e saindo, mesma coisa. Deixa a palavra entrar aí, que vai haver arrependimento. Você vai jejuar naturalmente, você vai se arrepender naturalmente, você mesmo vai reconhecer os seus maus caminhos naturalmente. Você vai ver onde você vai estar pisando e falar: não, esse caminho eu não quero mais, porque a luz de Deus vai entrar na tua vida, como entrou na vida desses homens. Veja o verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Presta atenção, irmão. Nosso Deus é um Deus tão bom, que a Bíblia fala para nós em 1 de João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A gente tem que entender uma coisa: não é confessar de boca, é confessar com o nosso coração. É se entristecer mesmo: pai, eu não queria ter feito isso, tratei mal a minha esposa, tratei mal o colega de trabalho, eu ouvi pornografia, eu lesei alguém, eu fui desonesto naquele trabalho. Meu Deus, meu coração está entristecido porque eu tenho Jesus aqui dentro e o que eu fiz não está errado. Está errado. E você vai lá e confessa de Deus com o seu coração, com a sua mente, com a sua inteligência.
você recebe paz no seu espírito na hora, porque Deus, ninguém engana a Deus, irmão. Quando a gente está falando a verdade, Ele concorda. Quando você está confessando de verdade, Ele concorda. Ninguém consegue enganar a Deus. Esses homens não estavam enganando Deus. É por isso que Deus retira o juízo, porque eles foram verdadeiros diante de Deus, diante daquela pregação. O que falta para muita gente é isso aí, parar de negociar o pecado, é confessar de uma vez e falar: Senhor, se o Senhor me ajudar, eu não vou fazer mais isso. E Deus quer ajudar. Eu quero me libertar desse pecadinho aqui que eu tenho secretamente. É aqui que eu perco todo o azeite que eu ajunto. Porque, irmão, um frasco de perfume, por mais cheiroso que seja, lá em Eclesiastes fala, quando a mosca cai dentro, estraga todo o perfume. A gente gasta tempo lendo, orando, jejuando, buscando a Deus. Mas se a gente facilitar o pecado, a mosca entra lá dentro do azeite. Aí depois você perde todo aquele azeite. Para recuperar aquilo dá trabalho, vai tempo. Recuperar a confiança de Deus é diferente com a confiança do marido e da esposa. A confiança de Deus se conquista com arrependimento verdadeiro, com jejum e pano de saco na presença dele. Senhor, eu me arrependo mesmo. Eu não queria ter negociado, mas eu negociei. Eu troquei a unção pelo pecado. Esses homens se arrependeram de verdade. E essa palavra está falando para nós. Quando o pecado chegar, não é para esconder não, irmão. Não esconde o pecado que nem Acã fez, não. Vai lá e confessa diante de Deus. Seja homem, seja mulher. Senhor, que nem Davi falou: pequei mesmo, mas não retire de mim o teu espírito. Torna-me, dai-me a alegria da salvação. Cria em mim um coração novo. Ele confessou, ele não escondeu. E como ele não escondeu, Deus restaurou a vida dele. E vai restaurar a minha. Se você pensa que não vai pecar, você vai. Mas tenha coragem de confessar. Confessa. Dessa forma que aconteceu com esses homens e com essa cidade. Então, o avivamento aconteceu num cenário não esperado. Num cenário de crise, de ameaça, de violência. E olha o poder que a palavra de Deus fez naquele lugar. Por que não há avivamento às vezes no nosso meio? Porque a gente esconde as nossas crises. Muita gente está escondendo a sua crise atrás de uma roupinha bonita, do terno. E não é assim que tem que fazer. Tem que fazer que nem esses homens, ir lá e confessar e deixar a palavra entrar. E falar: não, o que eu preciso fazer então? De uma certa forma eles foram orientados. Fizeram o jejum, e um jejum da forma correta, com pano de saco. Verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não os fez. Então quer dizer que essa cidade com 120 mil pessoas, maior do que Birigui, fora mulheres e crianças, que ia ser destruída, todo mundo jejuou, todo mundo recebeu a palavra, até os animais jejuou. A ira de Deus foi afastada daquele lugar, porque o ser humano que estava lá dentro decidiu dar crédito à palavra. Eles acreditaram. Ou a gente muda, ou a gente se arrepende, ou Deus vai destruir. Então Deus retirou o seu juízo. É o maior avivamento que pode acontecer. Mudança de posicionamento. Quem está me ouvindo aqui? Mudança. Aqueles que eram violentos não vai ser mais. Aquela geração que se arrependeu aqui agora, eu já estudei isso um outro tempo, eles não voltaram ao pecado. Após essa geração, Nínive voltou a pecar novamente, mas essa geração permaneceu, porque o efeito da palavra de Deus foi extraordinário, mudou a vida deles por completo. Então, irmão, a crise não é o ponto final, a crise pode ser o ponto de partida de um avivamento espiritual, para você querer ser mais vivo. Avivamento significa tornar-se mais vivo, levar pão para quem está com fome, água para quem está com sede, tudo isso abrange a palavra avivamento. Então a gente precisa pegar isso, olhar para a nossa vida. Pastor, eu estou numa crise. Você acredita que eu não li nada o ano passado? Eu estou numa crise de conhecimento. Eu não sei nada e não quero saber. Porque quem não lê e não frequenta a escola bíblica dominical e não frequenta com o discípulo, ele está dizendo: eu não sei nada e não quero saber. Quem está me ouvindo? Crise de conhecimento. É uma crise. Você não sabe e não quer saber. Porque existe essa oportunidade aqui na igreja. A pessoa não sabe e não quer saber. E é pecado, pastor? É pecado. Porque lá em Oséias 4,6 está falando: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu me rejeitaste, eu também te rejeitarei. Quando nós rejeitamos o conhecimento, nós estamos rejeitando a Deus. Então é uma crise. Você precisa mudar. Nós precisamos mudar. Senhor, me desperta na leitura. Eu preciso conhecer mais a sua palavra. Gasto tanto tempo com o celular. Eu gasto tanto tempo na série. Eu assisto tanto filme. Mas eu desprezo a sua palavra. E aí não é uma crise isso aí, irmão?
Se a palavra de Deus é fogo, se a palavra de Deus é água, se a palavra de Deus é espada, e eu desprezo ela para dar atenção às outras coisas, eu estou vivendo uma crise. Se eu acredito que essa palavra aqui produz fé, quem está me ouvindo? Se não, a gente vai ter que rasgar, está lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, tanto lendo como ouvindo uma pregação. E se eu não gosto disso, eu estou vivendo uma crise. Então eu estou preparando a minha vida para receber um avivamento. Eu preciso de um despertar de Deus. E a crise é o ponto de partida para isso acontecer. E a gente vê isso acontecer na cidade de Nínive, que na minha opinião, quando eu tive a oportunidade de pregar na sede sobre avivamento, eu considero como o maior avivamento do Antigo Testamento. É isso aqui, salvação de todo mundo, irmão. Nunca vi um negócio desse. Todo mundo se converteu, todo mundo se arrependeu, o rei, os homens, todo mundo concordou com aquela pregação de Jonas e houve salvação, houve perdão de Deus. Deus não destruiu a cidade, o povo mudou o seu caráter, mudou a sua vida, porque deu crédito à palavra de Deus mediante uma crise. Então a crise não é para desistir. Tem gente chegando, pastor, não tem força, não é para nada, não vem buscar Deus, não vem numa oração, não faz um jejum. Faz para você ver. Estou tão fraco, não quero fazer nada, mas vou fazer. O pastor falou que é bom, que Deus vai me achar. Aí você pega e faz, Deus pega e levanta você, restaura a sua vida e faz algo novo em você. Outra situação de crise, irmão, pode colocar na lousa, por favor, em 1 Reis, capítulo 18. A partir do verso 18. Crise espiritual, preste atenção, vou falar aqui, o Adriano vai ler alguns versículos. Israel estava sendo governado por rei Acabe, que foi crente e desviou, piorou quando ele casou com Jezabel. Casou com uma mulher fora dos parâmetros da vontade de Deus, que não era convertida, que era filha de Etibaal, consagrada a Baal. Ela gostava de adorar outros deuses. Ela introduziu a idolatria a Baal no povo de Israel, no reino do norte. E esse homem casou com ela e que ele desviou mais ainda. O que aconteceu, irmã Gisele? Ela corrompeu os profetas. O que ela não corrompia, ela matava os profetas. Ela oprimia os remanescentes de Israel no seu tempo. Só que Deus preservou 7.000 que não se prostrou diante de Baal, mas a metade ou mais da metade do país havia se corrompido, inclusive a sua autoridade máxima, que era o seu rei e a sua rainha. Eles introduziam a idolatria, corrompiam os profetas, matavam os profetas verdadeiros. Então estava vivendo uma crise espiritual, uma crise sem precedente, uma apostasia terrível, onde muita gente se corrompeu. É claro que os remanescentes não, mas muita gente se corrompeu e muitos morreram, ao ponto do profeta Elias falar: só ficou eu. A crise era tamanha, mas nessa crise Deus também trouxe um avivamento. Vamos ler lá, 1 Reis, capítulo 18, verso 18 a seguir, Adriano, por favor. Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adotaram as imagens de Baal. Um minuto, tá vendo? O profeta está fazendo uma denúncia de novo. Mensagem de juízo. Eu não sou problema para o povo aqui. Eu tenho a verdade. Você e seu pai, vocês abandonaram. Eles eram crentes, vocês abandonaram. E agora vocês estão fazendo o quê? Adorando a imagem de Baal. Crente que um dia estava na presença de Deus, mas se corromperam, estava adorando outros deuses. O profeta chega, porque Deus sempre vai levantar alguém para mostrar como é que você está. Ele vai mostrar. Aí vai depender de você, se você vai mudar ou não. Mais um. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Zerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Olha só o que a rainha estava fazendo, estava sustentando, dá 900 aí, né? Dá 900 profetas comendo e bebendo só para profetizar mentira, e ainda profeta do deus falso. Então o palácio estava corrompido, a rainha mandava mais que o rei, as autoridades do país estavam corrompidas e o povo cocheando em dois pensamentos. Existiam os remanescentes, mas a maioria não. É esse cenário que Deus levanta alguém para promover um avivamento. Veja, vamos continuar. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal.
Porém o povo não respondeu nada. Tá vendo? Então havia dúvida. O povo não sabia o que queria, a grande maioria estava indeciso. Gente que não é firme, gente que está sem propósito, pessoas que estão sendo levadas por vento de doutrinas. Desde aquele tempo tinha, como tem nos dias de hoje. É por isso que o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônios. E tem um monte de crente aí comendo angu de demônio. Não sabe diferenciar a palavra de Deus daquilo que não é a palavra de Deus. Tem um monte, mas o profeta chama atenção e a pancada é bruta. Até quando? Se Baal é Deus, adora. A conversa foi séria, foi feito um desafio e a gente vai perceber que estava vivendo uma crise, como também a cidade de Nínive. Deus usa esse cenário para ver quem quer se arrepender, irmão. Quem está me ouvindo? Deus pega essa situação para ver quem quer mudar de vida. E quem quer mudar de vida, Ele pega e injeta o seu espírito, a sua graça, o seu poder e a sua unção, e a pessoa é transformada nesse cenário. É tremendo. Por gentileza, continua. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Aqui Elias se equivocou um pouquinho, ele achou que só ficou ele de crente, mas tinha mais crente. Como profeta, é uma verdade, se você for estudar, essa rainha matou muitos que não se assentavam na mesa, ela matava mesmo. Só que o profeta aqui, equivocadamente, ele achou que era o único, mas Deus não fica dependendo só de um homem não. Aí depois ele vai ver que Deus fala com ele: não, tem 7.000 ainda que não se prostraram a Baal. Então Deus tinha ele como profeta, mas tinha outros também anônimos. Dentro desses 7.000 tinha mais profeta. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Tá bem? Houve um acordo lá. Como foi feito um desafio do profeta, que o Deus que responder com fogo, esse será Deus de verdade, o povo concordou, os profetas concordou, o rei concordou, só que Elias não vai para aquele lugar a não ser pela orientação de Deus. Foi Deus que mandou ele ir. Deus falou: vai e faz isso. Ele não fez nada do seu coração, foi Deus que conduziu ele para aquele cenário. Então ele sabia que Deus ia honrar ele, irmão. Aqui está o primeiro ensinamento: nunca faça um desafio pela sua própria vontade. Ele tem que fazer se Deus mandar. Se Deus falar: levanta, Alessandro, e ajunta aí, faz, pode fazer, que Deus não vai menino para largar nós na prova não. Deus falou: levanta, Elias, vai, apresenta-te a Acabe no versículo interior, que eu vou fazer isso e aquilo, vai haver chuva, etc. Deus deu uma ordem, ele não fez nada no seu próprio coração, mas segundo a ordem de Deus. O povo concordou. Vamos ver o que aconteceu. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles e dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão que acordá-lo. Presta atenção, irmão, aqui é o próprio Deus envergonhando aqueles que deixaram o Deus verdadeiro e passaram a adorar deuses criados pela mão dos homens. Deus permite Elias usar essas palavras de escárnio para mostrar para o povo de Israel em quem vocês estão acreditando. Deus está permitindo agora os deuses pagãos serem envergonhados, como foi lá no Egito, porque cada praga daquela desmoralizava um Deus que os egípcios adoravam. E Deus agora está envergonhando tanto a rainha Jezabel, Acabe, os profetas e aqueles que ousaram desacreditar do Deus de Israel. E agora você vai ver o resultado. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém
não se ouviu nenhum som. Presta atenção, jamais os demônios e toda a turminha do diabo vai sobressair ao poder de Deus. Quem está com Deus está com a maioria. Elias estava sozinho fisicamente, mas com Deus Todo-Poderoso, 900 profetas, com o aval do rei e da rainha, estão passando vergonha, estão se cortando, estão gritando e não há resposta, porque a verdadeira resposta só vem do nosso Deus, irmão. Não adianta. Agora nós vamos entrar na parte boa, verso 30. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. E aqui, para um minutinho. Na nossa crise, nós precisamos ter coragem de consertar o nosso altar quebrado. Porque de vez em quando o altar está quebrado, irmão. Não adianta, ele está trincado, está entrando teia de aranha, está entrando barata, sujeira, e você sabe onde é que está trincado, mas você está com medo de ir lá e arrumar. A primeira coisa que ele faz, ele traz o povo para perto dele, porque ele estava cheio de Deus, cheio de autoridade, ele sabia o que ele estava fazendo, ele traz o povo para perto dele e vai ensinar o povo. Vocês querem ser avivados? Vocês querem ver o poder de Deus? Começa no altar. O altar não pode estar quebrado, o altar não pode estar sujo, é o lugar onde Deus se manifesta no meu e no teu coração. Ali tem que estar limpo exclusivamente para Deus. Não há repartimento. Deus não aceita repartir o primeiro lugar que é dele no meio do teu coração. Elias traz o povo e está ali, ó, começou a consertar o altar. Quer ser avivado, irmã? Conserta o altar, tira a poeira, tira a cinza velha, remove o azeite velho, remove aquilo que te afasta de Deus. Tenha coragem, repara o altar, porque vai ter resposta de Deus. Deus sempre respondeu na vida de alguém que teve coragem de reparar o altar. Mas tem altar aí, irmão, que está tampado de tanta poeira. Não há choro, não há sacrifício nesse altar, não há oferta nesse altar, não há reconhecimento nesse altar. O altar é o lugar de entrega, de sacrifício. Mas hoje, Paulo nos ensina que o nosso culto é racional, como sacrifício vivo, santo e agradável. Tem gente que não tem vida de santidade, irmão. Altar rachado. A boca não é santa, os olhos não é santo, a mão não é santo, o coração não é santo, os pés não são santos. Não tem nada santo. Como é que Deus vai se manifestar num lugar desse? Num coração desse, num altar desse? Não manifesta, irmão. Aí a pessoa fica só o pó e cinza no nosso meio. Um chora, o outro é batizado, o outro tem testemunho, o outro tem renovo. Não tem nada acontecendo na vida de alguém que não consertar o altar. Por favor, continua. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Meu Deus. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse: façam de novo, e eles fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: meu Deus. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, meu Deus, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Olha só, irmão, quando ele fala Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele está falando: o Senhor é um Deus de aliança, e eu tenho aliança com o Senhor. O Senhor não quebra a sua aliança vai de geração para geração, e eu estou dentro dessa aliança. Não me deixa sozinho aqui nesse lugar. E a oração dele, irmão, provocou o avivamento que eu quero chegar aqui, porque o povo estava desviado, puxando em 2 pensamentos, acreditando em Baal, sentando na mesa de Jezabel. Vamos ver o resultado. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo esse povo de volta para ti. Meu Deus, trazendo para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Meu Deus. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram:
Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Para aí, meus irmãos, o que aconteceu? Aquele povo que estava cocheando em dois pensamentos, aonde os profetas eram bajulados de Baal e Azera, Astarote. O que aconteceu quando eles viram? Porque foi o fogo à vista de todos. Todo o povo de Israel viu que o fogo do céu desceu, lambeu o sacrifício com água e tudo, ao ponto de trazer neles temor. E eles estavam em crise. Presta atenção, foi a mensagem que eu falei aqui hoje. As condições para o avivamento espiritual. Presta atenção, eles estavam em crise. Quando viram isso, volta lá. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam. Aqui, ó, isso aqui é avivamento. Quando você vê crente ajoelhando, é avivamento. Reconhecendo o pecado, reconhecendo o erro, orando, agradecendo. Tem gente que não gosta de ajoelhar, né, irmão? Tem uns que só ajoelha quando o filho está no hospital. Só ajoelha quando o patrão manda embora. Quando larga da mulher, quando larga do marido, aí vai ajoelhar. Olha só a situação. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. O que eles fizeram? Gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Imagine isso aí num coro de uma nação inteira, num campo aberto, onde todo mundo subiu para um desafio. E o temor de Deus entrou no coração deles e eles diziam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Avivamento em meio à crise. Continua. E olha o que vai acontecer: morreram todo mundo lá, irmão, degolado. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon, e ali os matou. 900, na minha tradução, que tem fala que eles foram degolados. O próprio povo que viu que estava sendo enganado pelos mesmos, ajuntou no bolão, no pelotão, e matou eles, porque Deus queria varrer a idolatria, e através de uma crise, todo mundo voltou crente para sua casa. Sabe por quê? Eles viram fogo do céu descer e consumir o sacrifício do altar. Quando a maioria estavam desviados, Deus usou a crise para trazer um avivamento na vida deles. Assim é na nossa vida. Está na crise, você não espera avivamento, tem que esperar. Tá, o pastor está numa mornidão aqui, o negócio, Deus pode mudar isso. Ah, o grupo está aqui, quase pega, não pega, para, não para. É nessa hora que Deus vai entrar. A igreja está... É nessa hora que Deus vai entrar. Pastor, cadê o povo? Deus vai trazer o povo, vai levantar o povo. A igreja é dele, a obra é dele. Ele tem os seus caminhos e nós vamos ver o poder se manifestar no nosso meio. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você possa ter guardado essa palavra.